5, 4, 3, 2, 1. Por que 25? A gente parou no dia 23. Hoje é dia 23, mas a gente tá falando... Por que escolheram o dia 25? Teve um motivo? Então, aliás, esse então eu peguei... É um maneirismo que eu peguei seu, né, professor? Eu sou inocente, eu não sei de nada. Do quê? Agora, Quando fazem a pergunta cabeluda pra ele fala, então. Pra pensar um pouco, né? Não tem resposta, né? Então, Mas então, o dia 25 de dezembro, ele tem uma representatividade de calendário. Então, o que acontece? Quando a gente fala do nascimento de Jesus, como o Berloffa estava comentando, a gente não tem uma data específica, não tem como... A gente falou da certidão de nascimento, não tem como a gente voltar nisso. Então, o que acontece? Quando a gente começa, como cristandade, a entender o nascimento de Jesus como algo importante, escolhe-se uma data. Tá? E aí você fala assim, bom, que data que a gente vai escolher? Que data que é boa para você, professor? Olha... Que data seria boa para você? A data boa é entre março e abril. Entre março e abril seria uma data mais historiográfica. Primavera, nasceu bem, não estava tanto frio. Se ele nasceu de fato numa manjedoura e num pátio de uma casa ou numa estalagem... Porque há essa controvérsia nos evangelhos. Ah, é? Tem um evangelista que fala que foi os magos que encontraram ele numa manjedoura. O outro evangelista fala que foram pastores que encontraram ele numa casa, num pátio de uma casa. O oposto. O Lucas fala que os pastores encontram na manjedoura. O bebê na manjedoura, Verdade. porque pega no nascimento. Mateus é mais genérico, então pega Jesus depois do nascimento. Sim. E aí ele já saiu da manjedoura para casa. Então essa Tá vendo? O Luiz já explicou, ele já vem, ele já quer explicar a contradição. Isso é pastor, esse pastor não, isso aí, raiz. Agora, por que pra gente falar em abril e na primavera, pra gente isso é importante, Vilela? Pelo seguinte, nós somos seres humanos modernos que a gente está profundamente preocupado com a precisão histórica dos eventos. Que é uma preocupação que o ser humano da antiguidade não tinha tanto. Tinha, mas não tinha como a gente tem. Então a gente... O que a não gente... tinha? Não tanto quanto nós. Então o que acontece? A gente passou por um treco chamado iluminismo. Esse negócio chamado iluminismo é um treco inédito na história da humanidade. A verdade está na matemática. Né? A verdade está na matemática, está na ciência, a verdade está... E, cara, muita coisa boa veio disso. Comprovação científica, né? O que não for comprovado... Por que a gente conversa sobre Jesus histórico? Porque... Teve uma turma, essa turma do século XIX, do Reimarus, que o professor estava falando, que olhou e falou o seguinte, olha, para existir validação dessa narrativa de vocês aí, eu preciso validar isso pelo método científico. E o método historiográfico que se tinha na época dispunha de poucos recursos, mas era o que tinha, e se eu não consigo provar historicamente as coisas a respeito de Jesus, eu nem considero isso verdade, isso daí é um conto da carochinha. Então, para nós, quando eu pego e respondo assim, para mim é conveniente datar o nascimento de Jesus ali por abril, ali por março, a gente olha para trás e olha para os eventos do nascimento de Jesus, faz muito sentido que seja. Agora, um humano antigo, ele fala assim, eu preciso datar, comemorar um nascimento de uma figura importante. O que eu vou escolher? Ele não está tão preocupado assim com a coerência interna das narrativas e tentar imaginar, não, foi mais ou menos nessa época aqui. Ele vai olhar pro calendário dele e ele fala assim, esse cara aqui é muito importante, é o mais importante. Que data que eu tenho aqui que é importante pra caramba? E aí, sociedades agrárias vão olhar para as datas que dizem respeito a equinócio, solstício, datas que são referenciais para plantio. E vão chegar numa conclusão. Opa, 25 de dezembro parece uma data boa. Então, uma parte substancial de todas as datas importantes vão ter a ver com plantio na antiguidade. 25 de dezembro é uma delas. Que é referente ao quê? É o dia mais curto do ano. Ah, é? Porque os antigos tinham um pavor muito grande do inverno. Porque a galera morria. Você não tem tanta possibilidade assim de vencer um inverno rigoroso. Então eles clamavam pelo sol e pelo retorno da primavera e do verão.
E aí, o que acontecia? Eles, o fogo, né? Por que a Olimpíada tem uma tocha? Por que o símbolo de Roma antiga é o fogo? Porque é exatamente essa questão, né? Que é tão forte no ambiente europeu. Então, na Europa antiga, você tinha o dia mais curto do ano. A partir daí, o dia começava a vencer a escuridão de novo. Era o Natalis Solis Invictor. Consequentemente, o pessoal falou, peraí, mas a Bíblia não fala que Jesus ia ser o sol da justiça? Aí a galera falou, olha, então quem significa essa vitória da vida, que aliás tem a ressurreição, da luz, foi daí. Em relação Agora, à noite. tudo indica, até porque quando Jesus está em Jerusalém, e ele está muito certamente na época da Páscoa, ele está conversando com os doutores da lei, porque o pessoal ia 3 vezes por ano para as festas de Jerusalém. E a conversa dele com os doutores da lei tem a ver com o seu bar mitzvah, quando o menino judeu se torna emancipado. Então é possível que a sua data de nascimento esteja relacionado próximo com uma festa. E juntando isso com a primavera, a época próxima do nascimento razoavelmente considerável seria março, abril, que é mais razoável. Mas a tradição consagrou dezembro. E aí foi um lance muito louco, né? Porque a galera fala, se o negócio é dezembro, então não tem nada a ver, o Natal é falso, não sei o quê. Aí Tem. a galera... O Papai Noel, o pessoal não reclama muito, não. O Papai Mas Noel o tá lance é legal. interessante porque aí significa o quê? Que aquela galera que estava acostumado a enxergar o sol e a vida de maneira assim mágica, agora eles ressignificam isso a partir da experiência do conhecimento de Cristo. Então, num certo sentido, o Natal entrando em dezembro é a vitória da tradição cristã sobre o mundo pagão antigo. Ah, entendi. E aí tem outra questão também, que dizem que a contagem de ano tá errado também. Que... Essa é mais fácil. Bom, Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o Trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição.